Queridos, a gravação é uma continuação do vídeo anterior. Houve uma interrupção quando eu estava gravando, então, para eu não perder, porque já tinha sido gravado quase 13 minutos, eu vou dar continuidade num outro vídeo. E postarei os dois no meu canal, em sequência do outro. Então, como eu estava dizendo, então naqueles dias se batizavam. As leis tinham que se cumprir, porque ele veio para cumprir a lei. Depois daqueles dias, as leis seriam na mente, não mais em pedra, em tábuas, como eu li em Hebreus capítulo 8, versículos 10 e 11. As escreverei no seu coração, na mente. A salvação é na mente. Quando nós somos salvos na mente, nós nos libertamos de todos os fardos, de todos os julgos, de todos os preceitos dos homens. Nós passamos a obedecer somente o Pai dos Espíritos, somente a Deus. Passamos a ser guiados somente por Ele, dirigido por Ele, reconhecendo que todos nós somos iguais. Nenhum de nós somos superior ao outro. O cabeça é Ele, o Senhor é Ele, o pastoreio é dele. Mas eles não entendem isso, eles querem títulos, eles querem indumentárias, eles querem primazias, posições, eles querem sempre estarem em evidência como cabeça de alguém, sobrepondo e subjugando alguém. É assim que eles querem, é assim que eles se comportam. Por isso que eles não abrem mão dos templos, dos títulos. Há uma disputa entre eles nesses lugares, quem melhor canta, quem melhor prega, quem melhor ensina. É um desfile de moda no dia dessas reuniões. Eu pergunto a eles, por que está escrito em Atos 7,48, Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens? Me responde aí, religiosos evangélicos. Por que ele disse que o templo da sua habitação somos nós? Me responde aí, religiosos evangélicos. Por que está escrito através de Paulo, que recebeu toda a revelação da graça de Deus, quando ele escreve dizendo: há um só Senhor, há um só batismo, não dois, há uma só fé? Me responde aí, religiosos evangélicos. Por quê de tudo isso? Então, depois daqueles dias, as leis eram na mente. Vos escreverei no seu coração. No ano 70 para cá, não mais escrita em pedra, livros. Mas agora a lei é moral. Exemplo, uma mãe, ela doutrina uma criança a não fazer determinada coisa. E mostra para aquela criança que aquilo que ela faz é errado. Então, a criança passa a ter consciência daquilo. Mas, em um dado momento em que a mãe não está por perto, ele vai e infraciona, ou seja, comete aquilo que não deveria cometer, ou faz aquilo que não deveria fazer. Mas, na sua mente, ele sabe que está fazendo algo que não deveria fazer. A lei moral está na mente. Não está mais escrita em pedra, em livros.
Então, a lei agora que é moral, que antes não existia, o Espírito é que vivifica, e não mais a lei. Paulo escrevendo, ele diz, porque a letra mata e a lei e o Espírito vivifica. A letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. E então nós somos vivificados pelo Espírito de Deus. Os religiosos, lógico, não aceitam nada disso. Eles não aceitam nada disso. Eles são futuristas, contrários à escatologia consumada. Não creem que Jesus já veio como juízo sobre Israel no ano 70. Ele já veio como juízo sobre Israel. Mas não, eles dizem que ele vai voltar. Ele aparecerá nas nuvens. E até pegam textos isolados, até escrito mesmo por Paulo, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, para justificar isso. Eles pegam um texto e faz um pretexto para se criar uma doutrina, para que as pessoas sigam e acreditem naquilo que eles estão dizendo. Eles não examinam o contexto. Eles não respeitam a época em que foi escrito, para quem foi escrito, quem escreveu, o remetente, o destinatário, o tempo verbal. Eles não respeitam nada disso. Então fazem doutrinas de textos isolados. Eu poderia aqui citar muitos que eles pegam e dali faz uma doutrina. E as pessoas passam a acreditar naquilo. Quando o Nazareno morre, ele é crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Um daqueles disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus respondeu, mas hoje, quer dizer, ele respondeu hoje, naquele momento ele respondeu, estarás comigo no paraíso. E aí eles pegam esse texto e diz que Jesus disse, tá, que naquele dia mesmo, naquele momento mesmo, o ladrão estaria com ele no paraíso. Quando ele diz, eu digo hoje, quer dizer, ele estava falando aquele ladrão da sua direita, hoje eu te digo isso, hoje eu te digo isso. Estarás comigo no paraíso. Ele não estava dizendo que naquele dia o ladrão estaria com ele no paraíso. Mas vamos lá. Não creem que Jesus já veio como juiz e julgou o povo de Israel. Eles ficam ensinando mentiras e enganando os incautos, dizendo que as pessoas têm que aceitar Jesus e se batizar nas águas para purificação, quando isso era feito pelos judeus. Como eu disse no início, o batismo para os judeus era para purificação, era uma tradição, era a lei. Eles tinham que se batizar, tinham que cumprir isso, esse ritual. Sabe por que eles fazem isso? Porque não tem a revelação dada pelo Espírito de Deus. Não tem o entendimento, porque eles não se permitem serem salvos na mente. A salvação para eles é no corpo. E aí eles estabelecem regras de que se tem que fazer e do que se tem que deixar de fazer. A lei do Torá eram 613. 365 era que não se tinha que fazer. E 248 que se tinha que fazer. E então hoje é isso que eles fazem dentro desses lugares. Eles listam o que se pode fazer e listam o que não se pode fazer. Trouxeram isso do judaísmo para os nossos dias e atam esses fardos pesados sobre os ombros das pessoas, e as pessoas então
vivem sobrecarregadas, quando, na verdade, a maioria dos seus líderes não estão nem aí para aquilo que eles mandam os seus os liderados fazerem ou deixarem de fazer. Eles são igual o padre diz na Igreja Católica: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É por isso que nas redes sociais estouram escândalos e mais escândalos de líderes, de pessoas que têm título, que se dizem pastores, envolvidos com desvio de dinheiro, envolvidos com sexo, com orgias, com luxúrias, escândalos e mais escândalos. Nós temos visto isso. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Para os liderados é pecado e não pode, mas para eles não. Se os liderados soubessem que muitas coisas que os seus líderes fazem, eles fugiam desses lugares. Rompiam com o sistema. Preferem teorias de homens, livros escritos por homens. Tem Bíblia aí que eles vão lá no rodapé e eles seguem aquilo. As interpretações dos homens segundo o que eles acham que é, segundo o que eles querem, segundo os seus conhecimentos. E as pessoas saem passando aquilo como se aquilo fosse uma crença, como se aquilo fosse uma verdade. Apegados às denominações, apegados a títulos. Essa é a fé deles. Sem ritos, sem liturgias, sem preceitos, sem rudimento, sem cerimoniais, para eles não há adoração, não há salvação, não há como ser salvo. Eu fiz teologia, sou teólogo, sou professor de escola bíblica dominical, sou pastor, sou bispo, sou apóstolo, sou semideus. Sou convencional, eu tenho a minha carteirinha da convenção. Tem uns aí que tem 3, 4, 5 convenções, fora os conselhos de pastores, dependendo sempre do governo dos homens e não do governo do Espírito Santo. Enquanto não deixarem todas essas coisas, Deus não dará o entendimento. Eles precisam deixar essas coisas, abandonar todas essas coisas, fazer como Paulo fez, jogou tudo por terra. E eu estou muito à vontade para falar, porque os títulos eu também tive. Se eles foram teólogos, eu também fui. Se eles, o que eles dizem que são, eu também fui. Fui professor em faculdade de teologia, dei aula em 3 seminários. Fui professor dos professores de escola bíblica dominical, professor de classes de escola bíblica, enfim, preguei, fiz seminários, dei estudos bíblicos, mas eu joguei todas essas coisas por terra para que eu pudesse ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo e estar debaixo do governo do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Então, querido, o batismo foi na cruz, na sua morte, quando ele morreu. O batismo pelo Espírito da graça, o sangue que purificou, e não a água. A água só serve para limpar o corpo, para lavar roupa.
e para outras coisas banais, mas nunca para purificar quem quer que seja. A purificação foi pelo sangue. Purificou não a carne. A carne não tem conserto. Não tem como se consertar a carne. É por isso que muitos vivem na prática das obras da carne, desobedecendo o Pai. E aí tem que ser corrigido pelo Pai, porque o Pai, ele corrige aquele quem ama. Aqui, quando fala-se desse batismo, é espiritual. E foi pela sua morte, quando ele morreu. Então, queridos, você que vive debaixo desse sistema religioso, acreditando nesses ensinamentos, acreditando nessas coisas, procurando fazer adeptos, assim como você se tornou adeptos, fuja desses lugares. Tire esses fardos de sobre você. Da mesma forma que o Cristo Nazareno, isso está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eram assim que os judeus estavam, com fardos sobre os ombros, estavam sobrecarregados. E o Nazareno disse, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde. Até quando ficará com esses fardos sobre seus ombros? Até quando ficarás cumprindo rudimentos? Até quando andarás debaixo de preceitos dos homens, servindo a homens, aplaudindo-os, idolatrando-os, tendo-os como seus ídolos? Até quando? Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. Ele é o seu Senhor, ele é o seu pastor. Você é filho. Fuja desses lugares o mais rápido possível. Se liberte disso. E deixe que o Espírito Santo guie e dirige sem reserva a sua vida. Fica aí esta palavra para nossa reflexão. O batismo foi na cruz e nós já nascemos batizados. Esse batismo de águas ou pelas águas, isso para nada serve. Isso é uma formalidade. Como eu disse, é um ato até bonito. Socialmente, sim, é bonito. Se fosse visto apenas dentro dessa ótica, até é louvável, mas não dentro do que eles ensinam, dentro de uma doutrina, fazendo com que as pessoas acreditem que ela precisa de passar pelas águas para que ela possa ser salva, quando ela, na verdade, ela já é salva. Porque é um escolhido, é um predestinado, é um eleito. Ele o escolheu primeiro, o amor primeiro. E o Pai nos vê no Espírito. Ele não nos vê na carne. Quem nos vê na carne são os homens. Os religiosos veem o outro na carne, julga o outro pelo que vê, pelo que está em vista. É assim que eles veem as pessoas e julgam as pessoas. Quando o Pai dos Espíritos nos vê no Espírito. E eu quero dizer a vocês que já devem estar aí pensando assim, ele está dizendo então de libertinagem. E eu já falei e vou repetir centenas de milhares de vezes, quem é espiritual não está voltado para as obras da carne, porque é espiritual, porque é guiado e dirigido pelo Espírito Santo.
adora o Pai em espírito e em verdade. O seu culto é racional. E ele não tem tempo para se voltar para as coisas desta vida. Ele pensa nas coisas do alto, nas coisas de cima, nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas dos céus e não nas coisas da terra. E ele aqui, enquanto viver, ele sabe que Deus cuida dele e supre todas as suas necessidades. E todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Beijo no seu coração, um forte abraço. Fica aí esta palavra, divulgue e compartilhe. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.